Oi, eu sou a Milena. Eu tô aqui com o Pedro, com o Igor e com o Paulo. Nós somos da Universidade Federal São João del Rei, do curso de licenciatura em Geografia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre produção de frango no Brasil, pretendendo trazer como foco principal o trabalho da empresa localizada em Barbacena, o Grupo Rivelli Alimentos. Agora eu vou passar a palavra para o Pedro para a gente conversar um pouco mais sobre o cenário brasileiro. Boa tarde a todos. Eu vou falar um pouco sobre o contexto brasileiro da produção de frango, né? Para isso, a gente vai dar primeiramente um contexto histórico sobre o que foi a produção de frango no Brasil, principalmente após a década de 60, mas inicialmente é necessário falar um pouco sobre alguns números quantitativos sobre a produção da proteína no Brasil. Então, assim, no relatório de 2023, o Brasil produziu 14,83 milhões de toneladas de frango, tendo uma renda bruta de cerca de 91 bilhões de reais. Juntamente a isso, a gente percebe que tem uma diferença um pouco central nessa produção de frango diferente, por exemplo, da soja, em que dentro do mercado brasileiro interno há um destaque, né, em que 65% da carne de frango é produzida e destinada para o mercado interno, enquanto o restante é destinado ao mercado externo. Isso muito se explica por conta da relação da média de produção, por conta da dieta brasileira, que se dá em que 45 quilos por habitante durante um ano, né, inteiro. Então, assim, o brasileiro consome muito frango ao longo do ano por conta de uma série histórica que vai evoluindo nessa alimentação, nessa dieta. Então, para conseguir entender um pouco desse contexto histórico, né, para conseguir trazer um pouco do cenário e como que se constitui a empresa da Rivelli, como ela se posiciona no mercado de aves nesse momento, é necessário voltar um pouco na história para trazer um pouco sobre como foi a produção do frango no Brasil. Então, na década de 70, com o contexto global que a gente observa nesse momento de uma revolução verde, como a gente observou na geografia agrária ou também na geografia econômica, em que nesse cenário há um incremento nas tecnologias e técnicas da produção agrária, e não foi diferente para o Brasil. A única questão é que esse processo dá muito pela implementação de capital estrangeiro no país. Então a gente vai ver nesse momento de 70 e principalmente a 90 que há uma inserção de empresas norte-americanas, principalmente inicialmente, para a questão genética de frangos, então de questão genética de frangos para a ração desses animais e para a questão farmacológica, porque como alguns autores dizem, a produção de frango ela é determinada principalmente pelas questões puramente de laboratório, muito mais questões climáticas ou de solo, por exemplo. Então a gente vai ter esse processo de intensificação da agroindústria brasileira muito pautada na questão do capital estrangeiro vindo para o Brasil. Isso faz com que a produção caseira, né, de indústrias nacionais acabam perdendo um pouco de espaço. Porém, nesse cenário de 50 a 70, até um pouco perto de 90, há um investimento do Estado brasileiro em fomentar a pesquisa, em que alguns autores dizem que há um estágio de superior de dependência, na qual vai pegar a tecnologia estrangeira, por exemplo, de genética desses frangos e vai se apropriar dela para conseguir fazer aprimoramentos. É o que acontece durante essas décadas, de 70 a 90. E, posteriormente, com os avanços da política brasileira, os avanços ou os desavanços da política brasileira, nós entramos no período neoliberal da década de 90, que agora eu vou passar a palavra para o Igor, que vai explicar um pouco mais sobre o que foi esse momento. E como apontado pelo Pedro, na década de 90 a gente vai ter um novo momento na esfera nacional e internacional, que trouxe mudanças em relação à produção de frangos aqui no Brasil, que então passou por uma era de competitividade, em que a eficiência e a diminuição dos custos determinava quais empresas resistiriam, sendo assim um ambiente mais competitivo, em que se tem como prioridade a qualidade aliada a baixos custos, houvendo assim um aumento na escala produtiva, com redução da margem dos produtores e aumento da seletividade, o que acabou por excluir os produtores mais pobres, logo proporcionando um ambiente que oferece melhores condições para investimentos estrangeiros, com a instalação de empresas multinacionais, por exemplo. Além disso, também é possível apontar que nesse mesmo momento houve uma transição importante em termos políticos e econômicos no Brasil, com o avanço do neoliberalismo, principalmente pelos governos do Fernando Collor e do FHC, o que intensificou as interações brasileiras com o mercado externo, principalmente em termos de competitividade e maiores aberturas ao capital privado, que acabou promovendo um enxugamento do Estado, com práticas pautadas em parte pelo Consenso de Washington, realizado no ano de 1989, que previa a promoção
de políticas econômicas que privilegiam os chamados países centrais ou de núcleo orgânico. O resultado dessas interações para o setor foi uma intensa desnacionalização de vários segmentos industriais atuantes na cadeia produtiva avícola. Ou seja, a transferência de tecnologia fez-se a partir de investimento externo, direto ou representantes dos grandes oligopólios multinacionais. Então, com isso, a avicultura foi em busca de novos mercados, adentrando ainda mais no mercado externo, após a comprovação da qualidade sanitária dos produtos, o que colocou o setor em destaque no mundo pelo seu sucesso, além da capacidade de abastecer tanto o mercado externo quanto interno, mas sempre mantendo a sua premissa capitalista de ter por primazia o lucro próprio da empresa. Então, diante desse cenário de competitividade, as empresas brasileiras traçam parcerias comerciais com países asiáticos, como o principal exemplo sendo a China, que se mantém como a maior consumidora das exportações advindas dessa cultura no Brasil, totalizando em 2023 13,61% do destino das exportações de carne de frango brasileira. Dessa forma, é possível que a gente perceba a tamanha importância dos parceiros econômicos asiáticos em relação à exportação de frango. Além disso, o cenário interno brasileiro, no começo do século XXI, promoveu melhorias socioeconômicas, o que permitiu um maior consumo de carne de aves pela população brasileira. Então, com isso, a gente consegue traçar, nesse século, a importância tanto das exportações quanto a manutenção do mercado interno para esse setor, que se dá como resultado dos avanços técnicos realizados em solo brasileiro, em decorrência do aprimoramento de tecnologias estrangeiras e pelos investimentos de origem internacional, que veem o território nacional do Brasil como um espaço promissor para o aumento da lucratividade dessas empresas. Então, tendo dito isso, eu vou passar a palavra aqui para o Paulo, que vai falar um pouco sobre o Grupo Rivelli em si. Oi, gente, boa tarde. Agora eu vou dar um contexto da história da empresa, né, e no qual ela foi fundada. A empresa do Grupo Rivelli foi fundada pelos irmãos Carlos e Márcio Nogueira Rivelli, que iniciaram a trajetória com uma pequena criação de frango na casa dos pais, né, vendendo os produtos na feira livre da cidade. O negócio foi crescendo rapidamente, com a demanda crescente, eles decidiram investir mais na infraestrutura para expandir o negócio. Assim, eles construíram os primeiros galpões para a criação de frangos em maior escala na fazenda João Rivelli, em Ressaquinha, Minas Gerais. Hoje, a empresa abate 170 mil frangos por dia e exporta para diversos países, segundo Carlos Rivelli. Em 1990, os irmãos adquiriram um terreno e deram início à construção de um abatedor industrial com a capacidade para abater até 1.000 aves. No mesmo ano, foi construída a fábrica de rações e foi implementado o sistema de integração, onde os frangos para corte são criados em regime de parceria com os produtores rurais do município. Com o objetivo de melhorar o fornecimento dos produtos, a empresa, novamente, foi ampliada e com a inauguração da unidade de abate. A empresa é habilitada pelo Ministério da Agricultura, que a possibilita vender fora do estado. Dessa forma, a Rivelli amplia suas vendas e abre mercados em outros estados brasileiros, principalmente Rio de Janeiro e São Paulo. A construção da fábrica de óleos e farinha proporcionou muitas oportunidades de emprego, principalmente ali na região de Barbacena e Ressaquinha, onde está localizada a sede da empresa, onde ela surgiu. Nessa época, a empresa já trabalhava no seu limite do seu processo produtivo e precisava ser ampliada a fim de se modernizar e expandir sua produção. Em dezembro de 2021, a mineira Rivelli Alimentos foi reconhecida pelo selo Proética, criada há mais de 10 anos pela CGU, que é a Controladoria Geral da União. 2 meses depois, o reconhecimento se somou ao selo Mais Integridade, criado pelo MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, a Rivelli Alimentos se tornou a primeira empresa do agronegócio a receber a premiação dupla Mais Integridade e Proética, mudando seu cenário no agronegócio brasileiro. Agora eu vou passar a palavra para a Milena, porque ela vai trazer um pouco de dados e um contexto mais da parte econômica do Grupo Rivelli. Então, como o Paulo falou, eu agora vou trazer um pouco de dados e falar um pouco sobre a cadeia produtiva e os produtos que a Rivelli oferece para o consumidor, O Grupo Rivelli Alimentos vai se destacar pela produção e comercialização de produtos avícolas, como já foi mencionado. E a gente pode dizer que a operação é verticalizada e com muito uso de tecnologia avançada. Eles vão oferecer uma variedade de produtos, como frangos inteiro, in natura, congelado, corte de frango como coxas, peito, asa, enfim.
Além disso, eles vão constar com produtos industrializados, como hambúrgueres, salsichas e outros derivados, além de um subproduto, que é utilizado para a fabricação de ração animal. E o grupo controla toda a cadeia produtiva, desde a criação das aves até o abate e também, posteriormente, sua distribuição. Na nossa pesquisa também, a gente utilizou muito o site da Rivelli, né? E eu achei importante mencionar que o grupo trabalha com muita transparência ética, né? A gente conseguiu achar um relatório de transparência e igualdade salarial de mulheres e homens, referente ao segundo ciclo de 2024. Esse relatório que a gente está falando está disponível no site da Rivelli, é só acessar. E ele mostra um compromisso da empresa, né, em transformar o ambiente de trabalho menos hostil e com mais equidade. Continuando a falar um pouco sobre a produção da empresa, como o Paulo já trouxe pra gente, a Rivelli abate 170 mil frangos por dia, o que vai resultar pra gente em cerca de 62 milhões de frangos anuais. Isso representa quase 20% da produção mineira de frango e aproximadamente 1,75% da produção nacional. No município e na região do Campo das Vertentes, a Rivelli vai exercer uma grande influência, principalmente na economia local dessas regiões. Ela emprega, em média, quase 2.800 pessoas. O empreendimento é um dos maiores investidores, oferecendo vagas, principalmente para a população jovem, recém-formada. No entanto, a produção é tradicional, frequentemente realizada em pequena escala. Agora, eu vou passar a palavra novamente para o Pedro. Como alguns de vocês sabem, outros não sabem, o Pedro é de Barbacena, então ele entende muito bem sobre o impacto da Rivelli na dinâmica local da cidade. Então, com isso, conseguimos perceber que a Rivelli, dentro desse contexto nacional, se enquadra um pouco nesse final dos anos 90, né? Que ainda há uma possibilidade de criação de empresas nacionais com relevância, que foi o que eles fizeram, né? Com essa pequena empresa que surge no fundo de quintal e consegue alcançar padrões de exportação e de representar 20% da produção mineira. Além disso, a gente consegue ver, né, que dentro do município de Barbacena e dos adjacentes, tipo Antônio Carlos, Ressaquinha, entre outros, a oferta de emprego acaba se dando muito, né, na direção da Rivelli, onde, né, enquanto eu, morador de Barbacena, posso dizer que ou você sai da escola e vai para a Rivelli, ou você vai para a faculdade. Então, assim, são poucas escolhas que a gente tem, e a principal delas, para aqueles que não conseguem adentrar no ensino superior, é entrar na Rivelli, por exemplo. Então, com isso a gente fecha o trabalho, né? Uma síntese do que a gente escreveu ao longo desse tempo, sobre um pouco sobre a Rivelli, um pouco sobre a produção de frango no Brasil. Bom, complementando a fala do Pedro, ao longo desse episódio, a gente mergulhou no universo da produção de frango no Brasil. Tentamos trazer um diagnóstico, na verdade. A gente entendeu também que é um setor fundamental para a economia do país e que impacta diretamente o dia a dia de milhares de pessoas, desde o pequeno produtor, dos pequenos produtores até os grandes frigoríficos e, claro, os consumidores. Falamos também sobre como funciona essa cadeia produtiva, os desafios enfrentados pelo setor e os impactos que uma empresa, como a Rivelli, pode ter em uma região, tanto em termos de gerações de emprego, desenvolvimento econômico, quanto das questões ambientais e sociais que envolvem essa indústria. É importante lembrar que a produção de alimentos, especialmente em larga escala, não se resume apenas a números e estatísticas. Por trás disso, existem trabalhadores, impactos ambientais, regulações e uma série de fatores que precisam ser considerados. A forma como as empresas lidam com questões como transparência, bem-estar animal, sustentabilidade e qualidade dos produtos faz toda a diferença, tanto para a ampliação, crescimento e o impacto dessa empresa. Inclusive, a Rivelli vai se destacar por sua modernização e investimentos em tecnologia para melhorar a produtividade e garantir padrões de qualidade exigidos pelo mercado. Mas como toda grande corporação, a Rivelli também enfrenta desafios e críticas. A produção intensiva de frangos levanta questões sobre o bem-estar animal, impactos ambientais e condições de trabalho ao longo da cadeia produtiva. Além disso, a empresa já foi alvo de fiscalização e multas relacionadas à qualidade dos produtos e à rotulagem, o que reforça a importância dessa transparência e da responsabilidade no setor de alimentos. E assim encerramos esse episódio. Espero que os ouvintes tenham aproveitado essa discussão sobre a produção de frango no Brasil e o impacto da empresa Rivelli Alimentos. Obrigada.